Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de trombose e a gente vai falar sobre os fatores que aumentam esse risco após uma cirurgia. Um dos maiores medos que nós, como cirurgiões, temos no pós-cirúrgico de cirurgia plástica, por exemplo, é o risco que esse paciente pode vir a ter uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar. O que é a trombose venosa profunda? A trombose é uma formação de coágulo, geralmente nas veias da perna, que pode ser desde lá de baixo, no tornozelo, na panturrilha, atrás do joelho, um pouquinho mais acima na coxa até na virilha, que pode eventualmente soltar esse coágulo e se transformar numa embolia, geralmente para o pulmão, que pode dar um quadro de falta de ar bem grave. Então a gente tem que estar bem atento aos fatores de risco e o paciente tem que nos fornecer também todas as informações pré-cirúrgicas para a gente quantificar esse risco e escolher a melhor medida preventiva para a trombose, tá? Tem uma lista de fatores aqui que eu vou querer ler alguns para vocês terem ideia do que a gente está pensando de fator de risco, tá? A gente vai separar em dois tipos de fatores de risco. Primeiro, o individual, que o paciente já traz consigo com a sua genética ou com algum problema de saúde que já tenha. E os fatores externos, que são os fatores que esse paciente vai estar sendo exposto durante o procedimento ou após o procedimento, tá? Então, falando de risco individual, quais são os fatores que mais são relevantes? Doenças hematológicas ou doenças que fazem aumentar o risco de trombose, como por exemplo, trombofilias. Então, as trombofilias, o paciente tem uma predisposição maior a fazer um coágulo. Então, você pode ter alguma amiga que durante a gestação precisou tomar algumas injeçõezinhas perto do umbigo, que é um anticoagulante que vai fazer com que essa gestação dela continue até o final, principalmente para essas pacientes que têm. Ou às vezes alguma paciente que teve super jovem um quadro de AVC e a hora que foi pesquisar viu que tem essa predisposição. Então, isso pode acontecer, não é tão raro assim, tá? Então, quem tem trombofilia, claro, quem tem doenças mieloproliferativas, doenças na medula, que são doenças mais graves também, atrapalham a produção de plaqueta e podem aumentar o risco de trombose. Além disso, síndromes reumatológicas também podem pontuar. Algumas específicas, como a síndrome do anticorpo antifosfolípide, o lúpus, ele também pontua como um fator predisponente para a trombose. Então, individualmente, essas são as coisas que mais pontuam, ou seja, o que mais tem impacto. Fora isso, depois a gente vai falar antecedentes de trombose ou de embolia prévia, ou pacientes maiores de 60 anos podem ter um risco também aumentado, ou quem tem algum problema intestinal ou inflamatório renal podem também aumentar esse risco, são doenças mais raras. Com risco menor, individual também, pacientes que têm uma obesidade, quando esse IMC está bem maior do que 30, ele tem um risco aumentado, o ideal é que esse paciente tenha um IMC menor do que 27. Pacientes que têm resistência à insulina, então está começando um diabetes, ele pode ter um fator aumentado, ele tem um fator aumentado. Pacientes que têm uma insuficiência venosa, ou seja, varizes, a circulação da perna não é tão legal, então também aumenta o risco de trombose. E pacientes entre 40 e 60 anos, eles pontuam um ponto só, então não é tão relevante assim, tá? Então a gente vai dos mais graves para os menos graves. Então eu posso pontuar bastante se eu tiver realmente um problema que me predisponha a formar trombo, a formar coágulo na perna. Então, como eu falei, ou doenças do próprio sangue, ou às vezes outra doença de outra região do corpo que predispõe à formação de coágulo. Problema no rim, ou problema dentro da medula, ou problema como lúpus, tá? Fora esses fatores que são mais graves, depois a gente já pontua em menor número. Por que eu falo pontuar? Porque a gente dá nota para essas alterações. 3 pontos, 2 pontos ou 1 ponto, para de acordo com essa pontuação, a gente saber escolher a melhor forma de prevenir uma trombose. Quais são as medidas, qual é a conduta que a gente vai tomar, tá? Então, é importante que o paciente saiba e nos avise de todos os problemas de saúde que ele venha a ter, ou que ele já tenha, tá bom? Pensando, então, nos fatores individuais, o que é bastante importante a gente saber, e se esse paciente vai ser exposto a que tipo de procedimento, pacientes tabagistas, também, se o paciente continuar fumando durante a cirurgia, né, após a cirurgia, no pós-cirúrgico, vai aumentar esse risco de trombose.
Pacientes que tomam anticoncepcional também aumentam esse risco de trombose. Cirurgias grandes, cirurgias maior do que 1 hora, a maioria das cirurgias plásticas já são maior do que 1 hora, raramente a gente faz uma cirurgia em tempo menor. Se o paciente no pós-cirúrgico vai ficar muito imobilizado, se ele não vai conseguir se movimentar muito bem, então um fator que a gente frisa bastante no pós-cirúrgico é para o paciente caminhar, porque quanto menos ele caminhar, maior vai ser o risco dele ter uma trombose, tá? Além disso, se o paciente tiver algum problema de base, por exemplo, um câncer de mama, vai fazer uma reconstrução, então pacientes que têm câncer, que têm neoplasia, tem também um risco aumentado de trombose, tá? Então, os fatores de risco que a gente pode pensar, aqueles individuais, fazendo um resuminho aqui para vocês, de algum problema de saúde que o paciente já tenha, ou pacientes ou exposição, se o paciente está exposto ao tabagismo, se o paciente está exposto ao uso de anticoncepcional. Obesidade também é um fator de risco bem importante, então pacientes com IMC maior do que 27, 30 tem um risco aumentado também, tá? Então, o que a gente tem que fazer para prevenir a trombose, para diminuir esse risco? Quem fuma, parar de fumar. Quem toma anticoncepcional, parar de tomar. Ou quem faz reposição hormonal também. Pacientes obesos, perderem peso no pré-cirúrgico também para diminuir. E no pós-cirúrgico, caminhar bastante, tomar muito líquido, movimentar essas pernas, tem até alguns exercícios que a gente ensina no pós-cirúrgico, tudo isso para fazer com que o paciente diminua o risco de trombose. Porque a gente sabe, numa eventual possibilidade, numa eventual complicação de trombose no pós-cirúrgico, essa trombose pode causar danos para aquele membro inferior, um inchaço recorrente, e às vezes em graus mais severos esse coágulo soltar e parar lá no pulmão, dar um quadro de embolia às vezes bem grave, esse paciente precisar de uma UTI. Então isso é o que ninguém deseja, né? Então é bem importante a gente frisar esses fatores de risco e aqueles que a gente pode atuar como forma de prevenção para vocês terem um pós-cirúrgico mais tranquilo possível, tá bom? Então não esqueçam também de relatar todos os problemas de saúde que vocês tenham, mesmo aqueles que vocês acham que não seja importante, para o seu médico antes de uma cirurgia. Combinado? Então deixa aqui seu like se você gostou desse vídeo e espero vocês aqui nos próximos. Até!